Olá! Sejam bem-vindos ao mais um encontro aqui do Sofá da Manu. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, a Claudinha. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Manu. Nós vamos conversar aqui, a Cláudia vai contar um pouquinho sobre a história dela, sobre a transição de carreira que ela fez. Então eu quero que você se apresente aí para nós, para a gente te conhecer um pouquinho mais, a tua história, a tua vida, né, um pouco pessoal e a tua trajetória profissional também. Muito bem, me chamo Cláudia, eu venho trabalhando com constelação familiar, tenho contato com essa técnica há mais de 20 anos e venho desenvolvendo pessoas através dessa técnica há em torno de uns 5 anos, desenvolvendo diretamente. E foi através dessa técnica que eu reencontrei uma amiga de infância que veio pedir uma ajuda e ela vem transformando a minha vida e a partir da minha transformação tenho levado um pouquinho de ajuda, de contribuição, de alicerce para outras pessoas que querem um desenvolvimento um pouquinho melhor. Cláudia, e me diz uma coisa, assim, como é que foi, assim, porque a tua formação o teu estudo que você teve, a tua formação é em... A minha primeira graduação que eu busquei foi fisioterapia. Desde pequena, assim, eu sempre gostei de pessoas, de ter contato com pessoas. Então, no decorrer da minha vida, eu sentia muito, assim, que eu tinha uma energia, que eu tinha um gostar pelas mãos. Então, a partir disso, eu olhei para a acupuntura. E aí, dentro da acupuntura no Brasil, a gente só tinha acesso a especializações de acupuntura. Então, eu escolhi uma outra profissão, que foi a fisioterapia, que foi a minha base para mim poder fazer a pós-graduação futuramente. E a partir disso eu fui tendo formação, né? E aí fiz a acupuntura, me tornei especialista na área e a partir disso eu entrei para as terapias integrativas. Dentro das terapias integrativas eu sempre busquei autoajuda, terapias que fossem me auxiliar. E nesse me auxiliar que eu conheci a constelação familiar. E a partir da constelação familiar, de processos meus, de ajuda, de entendimento, de autoconhecimento, que eu pude contribuir com a vida de outras pessoas, que foram caminhadas e jornadas que eu fui seguindo e entendendo num passo a passo meu, para futuramente contribuir com os meus pacientes. Que legal. E assim, como é que foi para fazer essa transição, né? Podemos dizer assim, uma transição de carreira, né? Como é que você visualizou, você sentiu, como é que foi essa... Num primeiro momento eu olhava assim que eu seria fisioterapeuta, acupunturista, trabalhei com reiki, com técnicas de massagem, assim a nível de consultório, atendimentos individuais. E aí as pessoas chegavam me contando a experiência delas e através do que eu já tinha ouvido, do que eu tinha vivenciado, eu sempre contava um pouquinho sobre constelação para elas e queria passar a minha experiência e os benefícios que eu tinha tido até então com essa técnica. Então a partir disso as pessoas começaram a me olhar e dizer assim, o que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar? E aí foram buscando soluções e ouvindo e me dando um retorno. Aquilo que você falou, aquilo que você indicou, a forma que você me ajudou, me mediou, funcionou e eu gostei. E a partir disso eu fui brilhando o olho. Porque eu fui vendo que aquilo fazia sentido, que aquilo ali trazia resultado, que aquilo ali melhorava a qualidade de vida das pessoas, mesmo tendo que olhar para movimentos de dores, para movimentos mais profundos, de questões individuais mais difíceis para a caminhada, elas conseguiam fazer um entendimento através daquilo ali que a gente estava trabalhando. E aí, dentro disso, eu fui olhando e vendo que não fazia sentido só para mim, que fazia sentido para as outras pessoas. E aí as pessoas começaram a me procurar e dizer assim, essa técnica que tu fez, tu pode fazer para mim? Eu gostaria disso. Aí, num primeiro momento, foi meio complexo, assim, porque até então eu só me sentia fisioterapeuta, só me sentia acupunturista, só me sentia um atendimento individual. E dentro da constelação familiar, a gente, apesar do atendimento ser individual, ele tem técnicas em grupo. E aí eu olhava e dizia assim, não, mas aí eu vou ter que montar grupos.
E aí foi vindo e foi naturalmente acontecendo. Pelo Porque as sentir. pessoas foram buscando, as pessoas foram acreditando naquilo ali e elas foram tendo benefícios através daquele atendimento individual, que era só umas pinceladinhas da técnica, contando, vivenciando, e a partir disso, quando eu menos esperava, a transição foi acontecendo naturalmente, mas não de forma fácil, porque eu olhava e dizia assim, até então a gente tinha um retorno financeiro, uma segurança, uma estabilidade, e tu ir para o novo, será que eu vou? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Então, a partir do momento que eu fiz a primeira constelação, eu olhei e disse assim, nossa, é tão fácil, é tão gostoso, é tão bom estar no lugar de consteladora, contribuir com o processo do outro. E, ao mesmo tempo, trazer uma responsabilidade, porque aquilo que você está oferecendo para o outro, a solução, a forma que você está organizando aquilo ali, também tem uma ética, um profissionalismo, uma organização. Então, através disso, eu tive que ir construindo um espaço, construindo uma clínica, construindo um conforto diferente dos meus clientes. Porque movimento também para as pessoas, movimento, né? Eu saí de um atendimento que ele era individual para um atendimento que, apesar de ser para uma pessoa, exigia um grupo de pessoas. Então, tinha atendimentos que eram individuais. E assim foi indo. A partir de um primeiro momento, as pessoas faziam uma constelação, elas ficavam com muita dúvida como é que elas iam proceder naquilo ali. E aí foi uma jornadinha de sair do consultório individual, trazer para grupos. A partir de grupos, as pessoas às vezes não tinham um entendimento total da técnica ou do que elas iam fazer pós a técnica ser executada. Aí iniciou um projeto de mentoria, que era o quê? A gente visualizou isso. Eu preciso fazer determinado movimento, que foi o meu próprio movimento. Então, a partir do meu caminhar, fazem 10 anos que eu faço mentoria sistêmica com profissionais de constelação. Até hoje tem um professor que eu sigo, que eu acompanho, que eu faço mentoria semanalmente. Então, isso me ajudou muito. Precisa, né? Vocês a gente precisa de um auxílio para isso. É que nem eu vou começar uma dieta, eu escolho um nutricionista. Ele vai lá e me passa uma dieta. Daqui 4 meses, 5 meses eu tenho uma solução, né? Então eu tenho um resultado. A partir do resultado, lá no 4º, 5º mês, eu já preciso de uma nova dieta, porque os meus exames mudaram, a vida mudou, as questões mudaram. Daqui a pouco, assim, eu preciso incluir uma atividade física para algo dos meus exames que ainda não melhoraram ou que eu quero melhorar mais. Então, da mesma forma que a pessoa me buscou para uma constelação, para um problema, para uma solução que ela precisava, daqui 4 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, essas situações elas mudaram. Então eu fui nessa transição, saindo do consultório, indo para grupos e depois para um projeto de mentoria. Então essa minha transição foi através da necessidade do meu cliente. Que você foi sentindo. Exato. Ele foi me buscando, me pedindo, eu preciso mais, eu preciso mais. E através da necessidade do meu cliente, eu fui criando um nicho de trabalho com novas experiências. E Claudinha, eu fiz, né, uma transição de carreira e... Foi uma das minhas clientes, graças a Deus. E a Cláudia, depois uma sessão aí, né, também foi primordial para mim, né, para eu decidir tomar a decisão de fazer o ajuste da rota, que nem a gente fala, né? A gente vem caminhando num caminho, num processo, num movimento, e daqui a pouco você muda a rota, né? Não, eu vou mudar a direção, eu vou ir para outro lado, né? Então, a constelação, assim, eu sou apaixonada, né? Técnica, eu posso chamar de técnica, né? Sim. Por essa técnica, eu vejo eu tenho muitas conhecidas que trabalham no judiciário, né? Com a constelação, na mediação, na solução de conflitos. Então, realmente é uma ferramenta aí poderosa para a solução de conflitos. E aí eu acredito que muitas pessoas, Claudinha, que estão, eu chamo a Cláudia de Claudinha, né? Uma amizade desde pequena. Desde pequena, já, né? Muitas pessoas querem uma credibilidade saber, de uma vida toda, né? Isso. Saber, assim, como que... Eu venho falando muito sobre isso, né? Que tudo na vida é relacionamento. Né? A minha convivência em casa é relacionamento, né? Com a minha filha, com o meu marido, com a minha mãe, né? Nos meus negócios é relacionamento, tudo são pessoas.
né? E tem aquela máxima, né? Nós trazendo, por exemplo, para o campo do trabalho, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então, assim, a partir disso tudo, né, Claudinha, que tudo é baseado em relacionamentos, como que tu poderia trazer para nós que a constelação familiar, ela poderia agregar as pessoas nos seus relacionamentos? Então, a técnica da constelação familiar, que a gente diz que é uma mudança de vida, ela iniciou a partir de Bert Hellinger, que é o criador dessa nova forma de viver, de pensar, de executar coisas na vida. Ela vem a partir de relacionamentos, como você está me pedindo, em relação a relacionamentos, em relação a sistemas familiares. Então, Bert Hellinger, que é o criador, ele observou dentro da história de vida dele, dentro da criação desse método, dessa ferramenta, dessa forma de viver, que a gente traz muito do nosso sistema familiar. Então, através do que eu conheço como verdade, perante a educação, perante o convívio, perante o meu DNA, perante a história dos meus ancestrais, que são os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, eu trago uma herança genética. Através dessa herança genética, eu tenho um comportamento. Nesse comportamento, eu vou me comportar com o meu marido, eu vou me comportar com o meu chefe, eu vou me comportar com o meu vizinho, como eu fui doutrinado para ser daquela forma. Então, o que acontece? Quando eu me deparo com a Manu, que tem um sistema familiar diferente do meu, às vezes eu esbarro com dificuldades. Então, eu vou lá e eu fui criada de uma forma de pensar e organizar a minha vida dentro do meu sistema familiar. E aí eu caso com alguém que tem um outro sistema familiar, com doutrinas, formas de pensar, formas de agir, às vezes diferentes da minha. E aí tem confrontos. E aí como que a gente vai chegar numa solução viável? Um casal, ele forma um novo sistema familiar. Então ele vai ter que entrar em comum acordo para formar esse novo sistema. Com um pouco da minha bagagem, com um pouco da tua, a gente forma um novo sistema. Uma empresa, a mesma coisa. Eu vou trabalhar e digamos que eu tenho um chefe ou que eu seja um líder de um número de pessoas que eu vou liderar. Então, eu tenho uma forma de liderar que daqui a pouco para os meus... para quem eu estiver liderando, não vai enxergar da mesma forma. Então, a gente vai ter que entrar num consenso e vai ter que achar um caminho de solução onde é possível a gente conviver para que a gente tenha um bom resultado. E dentro disso, eu preciso, às vezes, abrir mão de memórias que eu tenho de educação, que aquela seria a melhor forma. Às vezes eu faço um curso, esse curso me mostra, eu posso pensar diferente. Eu sempre brinco assim e eu uso assim com os meus clientes uma forma lúdica de explicar. Um gaúcho casa com um japonês. E aí o gaúcho tem o hábito de comer churrasco no domingo. E como que ele faz com o japonês que come sushi todo domingo? Aí nós casamos e no domingo o que a gente faz? Conflito. Eu quero comer o churrasco com a maionese, que na minha família é tradicional. E aí o japonês quer comer sushi, porque na família dele, na história dele, só se come sushi. Então o que o novo sistema faz? Olha para o sistema antigo, entra em comunhão, aí nós vamos conversar e vamos dizer assim, quem sabe uma vez eu como, quem sabe outro domingo, um domingo a gente come o churrasco, outro a gente come sushi, aí o nosso sistema, que é um filho que a gente tem em comum, já se acostuma que domingo come churrasco, outro come sushi e vai pra vida, no outro come massa, que é uma comida italiana, e vai se misturando as origens. Então é a mesma coisa, e de repente aquilo ali vai se tornando leve. O que era pesado. Meu Deus, como é que eu não vou comer o churrasco que meu pai fazia todo domingo? Então a constelação faz a pessoa entender o funcionamento familiar dela. Faz ela compreender que ela vinha de uma família que o certo era o correto. Comer churrasco todo domingo. E não tem certo e errado. Tem o novo possível. Tem com eu compreender que na minha família de origem, esse era a forma de operar, o modus operandi. Agora, na minha família,
que eu tenho um contato com algo diferente do que eu estava acostumada, eu posso incluir. E eu posso incluir com respeito. Então, quando eu olho para os meus pais e digo assim, tá tudo certo a gente comer churrasco, mas também tá tudo certo a gente comer comida japonesa, e eu fico em paz com isso, eu consigo desenvolver um almoço gostoso de domingo. Porque se eu for comer o sushi com culpa, que os meus pais vão estar dizendo assim, não tá certo comer isso. Meu Deus, menina, faça churrasco. Eu vou levar essa culpa. Eu vou levar... E aí o almoço não vai ser legal, não vai ser gostoso. Agora, se eu conseguir olhar e honrar, o dia que eu estiver comendo churrasco, eu como vocês comiam, mas hoje eu como sushi também, diferente do que vocês comiam, eu consigo ter um almoço em harmonia. Então, é isso que a constelação faz. Faz você ter uma compreensão do teu sistema e formar um novo sistema, formar uma nova empresa. Isso é a transição. Sair da transição da minha família de origem e montar a minha nova família. Porque antes disso, agora trazendo aqui para os relacionamentos em geral, né? Antes disso, para mim, eu tenho aquilo como certo. Como verdade. Né? Como verdade como absoluta. Única verdade. Né? Então, para mim, é aquilo ali. Eu não consigo, na verdade, enxergar uma outra realidade. Porque ela não existe. Ela não existe. Então. Aí quando vem aquilo para mim que é o conflito, causa uma estranheza, né? Como fazer isso acontecer? E aí a constelação, ela vem, não, compreende, meu sistema é assim, por isso que eu sou assim, eu percebo muito, né? Eu sou fã da constelação e eu percebo que não, eu entendi, é porque eu sou assim, minha mãe era assado, então por isso que agora tá dando esse conflito, então entendendo isso eu consigo conviver, né, Claudinha, de uma forma mais leve com as pessoas, né? Exatamente. Podemos dizer até que com as mudanças com as também, mudanças, né? Podemos dizer que pelo que é diferente daquilo que eu tô acostumada, né? Podemos dizer que a constelação, ela até faz eu ter uma empatia pelo outro, né? Exato. De me colocar no lugar dele e entender. Eu, Manuela, tô defendendo esse meu ponto de vista porque o meu sistema é assim, né? Entender até lá no trabalho... Sim, alguma coisa, lá né? na vizinhança, na comunidade, que eles pensam diferente do que eu penso, que eles agem diferente porque o sistema familiar deles é diferente. Então, a empatia vem quando eu consigo também compreender que para o outro mudar é difícil. É difícil também. Que nem sempre trouxe a consciência, nem sempre a pessoa se deu por conta, ou às vezes ela não teve acesso a essa ferramenta. Sim. Ou às vezes ela não teve acesso a essa consciência. Claro. Ela ainda está presa que o certo é ficar só naquela experiência antiga que ela tinha. Claudinha, e como tu falou assim, comentou ali antes sobre culpa, né? Agora vamos trazer aqui até uma questão polêmica, né? Que a gente percebe muito assim, nas mulheres. Eu vejo que antes, né, das mulheres serem mães, como mulheres, elas carregam muita culpa. E depois que elas se tornam mães, e eu vejo isso por mim também, né? Nós carregamos mais culpa ainda. Então, assim, como que a constelação, o que você poderia nos dizer por que as mulheres sentem tanta culpa? Através de ideias assim do próprio Bert Hellinger, ele fala muito da boa consciência e da má consciência. Dentro dessa boa consciência seria assim, eu venho desse sistema e repetir tudo que esse sistema me ensinou é o certo. Então, eu sair do certo, eu vou para má consciência. Então, se eu tenho uma boa consciência, eu sou aquela filha boazinha que faz tudo certinho dentro do meu sistema familiar. Então, às vezes eu sair como mulher da boa consciência e ir para a má consciência me faz acreditar que eu estou tendo uma má conduta, que eu não estou sendo correta. Está errado. E dentro, se a gente olhar nas leis, nas nossas leis, quando eu vou infringir uma lei, eu não estou sendo correta. Então, eu pago um preço por não estar sendo correta dentro da lei. E aí, digamos assim, se eu roubar, e isso vir à tona, isso seria, digamos, uma má conduta na lei dos humanos. Ao eu ter uma má conduta, eu vou ser preso, eu vou pagar pelo aquilo que eu estou fazendo de errado. E isso é pesado. Então, dentro do meu sistema familiar, que é diferente do eu fazer algo errado, eu estou fazendo algo
diferente, não algo errado. Tô fazendo errado perante o meu sistema. Fica pesado. Pesado, né? Claudinha, tu sabe que esses dias, e até, né, sabendo da constelação e me policiando sobre isso, né? Muitas vezes eu vou viajar a trabalho e aí eu fico longe da Marieva, eu tenho que pedir, né, pro Mike ou pra mãe, né, ficar com ela e tal. E aí quando eu tô, né, na cidade, eu quero fazer sempre tudo. Então eu quero levar ela no colégio, quero buscar ela no colégio, eu quero aproveitar. Quero compensar. E compensar. E uma dessas, né, vezes, eu vou ter uma reunião bem na hora de buscar ela no colégio, não posso desmarcar, tenho que fazer essa reunião e tal, e aí me vem a culpa. Peraí. Será que realmente eu vou abrir mão? Então, assim, eu vejo que a gente sente a culpa e mesmo que a gente é sabedora de que eu posso estar carregando uma coisa que não é minha, a gente aquilo vem de novo, né? E aquilo pesa de novo, e aquilo, se tu não administrar, você não consegue... Como se fosse a má consciência. Com a má consciência, né? Como se é errado, né? Algo tá me dizendo que é errado, né? Exatamente. Porque mesmo com todo o conhecimento que você tem, às vezes a gente traz uma clareza, traz uma consciência, mas a gente diz que na constelação familiar as coisas elas acontecem e elas têm efeito quando a gente sai da mente e vai para o coração, que é o sentir. Quando você sentir que realmente a adulta Manuela está fazendo a coisa certa, que é estar numa reunião, que esse estar numa reunião vai estar provendo algo de adulto, que é um financeiro melhor, para poder dar uma escola melhor para a filha, para poder dar um inglês, uma vida melhor, um conforto, algo que ela precise, uma viagem, coisas que dentro do teu eu, do dia a dia, tu considera como legal para tua filha. E aí você entender que o teu eu maior tá fazendo algo maior pela tua filha do que buscá-la na escola, você vai ficar em paz e vai fazer em paz. A questão é que daqui a pouco, no teu sistema familiar, conhecendo um pouquinho da história da Manu, quem sabe a mãe buscava todos os dias. Sim. E daí, como eu, mãe, vou ser diferente da minha mãe, né? então, na boa e na má conduta, eu vou estar fazendo uma má conduta. Por isso que há esses conflitos, e aí vem né, a culpa. Cláudia? Vem a culpa. Vem a culpa e os conflitos, porque dentro de mim, eu tô sendo uma má mãe, mas eu não tô sendo uma má mãe, eu tô sendo uma mãe diferente da minha mãe. Isso não quer dizer que eu seja uma mãe melhor ou uma mãe pior, porque também o mundo evoluiu e melhorou. Digamos que lá na tua infância, a tua mãe podia te levar e buscar. Hoje, digamos, a tua filha, quem sabe tem um transporte para levar e buscar. E aí tu não precisa perder esse tempo que tu tá fazendo algo maior, que vai melhorar a vida de vocês, para que você, daqui a pouco, quando estiver com ela, tenha tempo realmente de ficar, que daqui a pouco a mãe, quem sabe, estava lá cozinhando e não conseguia sentar brincar com você, porque ela tinha muitas atividades para fazer. Hoje você trabalha e daqui a pouco você tem um tempo de qualidade com a tua filha de sentar e montar um joguinho. Que daqui a pouco é mais importante. A gente pode administrar isso, né? E aí tem que ver dentro de você o que te cabe como conforto. O que eu vou fazer para aliviar essa minha culpa? Eu vou olhar para o meu sistema e vou dizer, eu sinto muito se eu não sigo mais as leis do meu sistema. Eu monto leis novas para o meu sistema. E às vezes no sistema do meu companheiro isso é muito leve, isso é muito tranquilo. Então eu olho para o sistema do meu companheiro e eu passo a viver coisas e a aprender sem culpa. E aí eu vou formando uma nova experiência. Aí eu vou para uma empresa nova de trabalho, numa transição de carreira, e eu tenho aprendizados nessa nova empresa. Ou na minha própria empresa. Eu olho que na empresa que eu trabalho, ou que eu trabalhava até então, que eu estou fazendo uma transição, e eu penso assim, nossa, eu queria ter mais tempo com a minha filha. Então, qual é a solução que eu, dentro do meu sistema, dentro da minha história, acho como confortável? Eu quero um trabalho que eu possa ter disponibilidade de horários. Outra pessoa vai ter leveza se puder trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30 e buscar sua filha na escola. Que interessante, né? Então, eu tenho que buscar para mim o meu eixo de leveza. Aonde eu encontro paz, onde eu encontro conforto.
Porque sabe, Cláudia, que eu percebo, a gente falando com as pessoas, né, e aquilo que eu sempre falo, e todo mundo tem sua história de vida, e suas dores, e suas limitações, e suas crenças, daí a gente vai, pessoas que, né, estão abertas para entender um pouquinho mais e trabalhar isso, a gente conversa muito sobre essas questões, né, e por exemplo, uma pessoa que, né, seja o marido, seja a esposa, eu percebo isso, que trabalha, por exemplo, com a família, né? E vem de um sistema familiar de que talvez, né? A gente percebe muito isso com homens, né? Vem de um sistema familiar que não, tu é o homem da casa, tu tem que ajudar a família, ou na falta do pai e da mãe, tu tem que continuar, tem os teus irmãos. Tem que né? dar conta de algo ele que tá carrega faltando. isso muito com ele, e quando ele tá formando, né, a família dele, então com a esposa e com filhos, a gente percebe que isso, e conversas e constatações que a gente já, né, conversou com as pessoas e isso já foi detectado, digamos assim, né? A pessoa não tem energia pro novo sistema familiar, vamos dizer assim, né? Pra família dele atual, né? Porque ele tá vivendo ele, né, Se sente responsável ainda. Pela família, pelo sistema antigo, né? Por essa, digamos, essa fidelidade que ele tem que ter por esse funcionamento que ele tinha até então. Seria mais ou menos isso a ideia? Dentro do que a gente vê hoje, assim, a gente fala muito como uma postura. Tudo vai depender da postura que você vai adotar. Isso não quer dizer que a pessoa que vem de um sistema de origem, onde alguém faltou, digamos que um pai ou uma mãe faltaram, né? Então, às vezes, assim, o pai era o provedor, um menino ficou órfão de pai, muito jovem, e ele passou a executar a função financeira da casa junto com a mãe, para trazer um conforto melhor para os irmãos. E aí ele passa a se sentir responsável para o resto da vida por esse sistema de origem. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, ele já forma um outro sistema, mas ele ainda se sente naquele lugar como provedor ainda. A questão é como a tua postura interna tá. Tu até pode continuar sendo o provedor desse sistema, desde que dentro de você entenda que mesmo na ausência do provedor, que seria o pai, você nunca vai assumir o lugar dele, pai. Né? Você pode financeiramente trazer um conforto melhor para tua família de origem. Isso não tem problema nenhum, mas desde que dentro de você a tua postura seja de filho. Eu estou no lugar de filho, que aí eu vou para minha família, não pode faltar nada para minha família, né? Nada eu digo assim de conforto, uma casa, um alimento, o gerar daqui, que eu tire daqui para dar para cá. Então, não. Quando isso acontece, a gente tem uma inversão de hierarquia. Essa pessoa está querendo assumir um lugar que não é dela. Agora, se aqui tá confortável, se aqui tá legal, eu vou pra vida e eu dou um presente para os meus irmãos, eu quero dar uma casa melhor para minha mãe, porque tá me sobrando, eu tô com tanta prosperidade aqui que me é possível, que me é disponível ajudar aqui. E eu quero ajudar também, né? Desde que eu tenha, desde que eu queira, desde que minha família concorde com isso, a minha companheira ou o meu companheiro, vice-versa, né? Que eu vá para a vida e que a gente, em consenso, encontre uma maneira de colaborar com esse sistema de origem, não tem problema, mas eu tenho que estar na postura de filho. Se eu estiver na postura de filho, entender que a minha mãe merece um presente, uma vida mais confortável, não tem problema. Tudo vai depender da postura. Claudinha, e agora pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui, a gente trabalha com mulheres, né, e mulheres empresárias, empreendedoras, tem prestadores de serviços, né, e a gente percebe assim no dia a dia, não sei como é que eu posso colocar isso para te nos explicar, questões relacionadas ao dinheiro, né, por que o retorno financeiro para a mulher, e se realmente é isso mesmo, é mais pesado do que o retorno financeiro para o homem. Então, o que a gente, grande parte das vezes, assim, o que eu tenho observado dentro do meu círculo, digamos assim, dentro das experiências que eu tenho, que aí é uma questão do que eu vejo no dia a dia, tá? O que a gente tem observado? Que
dentro de sistemas mais antigos, mais arcaicos, sempre foi o homem que foi o líder, o provedor, o responsável pela parte financeira da casa. E a mulher sempre era a nutrição. Então, o homem era muito a segurança financeira e a mulher a segurança nutritiva. Então, quem cuidava da casa, do lar, quem gestava era a mulher. E quando a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, ela teve que executar as duas funções, tanto a cuidadora do lar quanto a cuidadora de finanças. E até em função de separações, às vezes a mulher assume o papel do homem e da mulher em casa. Então, algumas vezes, isso passa a ser pesado quando ela olha para sistemas mais arcaicos e mais antigos que ainda estão reverberando dentro dela nos dias de hoje, apesar de a gente saber que tudo mudou, que a vida mudou, que as circunstâncias mudaram. Então, ela sente um peso ao ser diferente dessas mulheres. Então, assim, eu posso ser uma mãe maravilhosa e eu posso ser uma empresária maravilhosa de sucesso e de reconhecimento financeiro. Eu posso tanto eu quanto o meu parceiro ou o meu parceiro e eu trazer um provimento financeiro para dentro de casa. Só que eu tenho que encontrar conforto nisso. Eu tenho que olhar para esses meus sistemas de origem e sair dessa culpa, porque eu carrego essa culpa que a gente vinha falando de ser diferente do que era um sistema familiar. E às vezes não é necessariamente só o meu sistema de origem. Existe um coletivo que ainda reverbera que a mulher, ela é a nutrição e o homem o sistema financeiro. Então, assim, para mim entrar nesse sistema onde eu também posso ser provedora financeira de um lar e contribuir e ter uma carreira de sucesso, onde eu possa também ser reconhecida financeira por isso, é pesado. Porque a minha mãe não tinha esse reconhecimento, a minha avó, a minha bisavó. Então, como é que eu vou ser diferente delas? Mas aí a constelação pode ajudar a pessoa... Ela te ensina a como você vai fazer essa transição do teu sistema mais lá de trás, para que o teu sistema novo consiga olhar e ter mais leveza para isso, olhar para o dinheiro com mais amor, sorrir para o dinheiro, sorrir para o teu trabalho, nessa tua transição de carreira. Daqui a pouco tu tinha uma carreira que não era tão remunerada e tu passa para uma nova carreira e daí tu fica pesado, aquilo ali é difícil, meu Deus, eu ganho, mas eu gasto bastante. Da mesma forma que o dinheiro entra, ele sai, ele não fica, ele não multiplica, porque eu carrego a culpa. Eu carrego ela comigo. E o que eu vou fazer para me liberar? Às vezes é uma escolha. Ou até o medo também, né? O medo, porque muitas mulheres não tiveram essa oportunidade. Às vezes se fala, né? Você tem medo do fracasso, de fazer e não dar certo? Ou, né? às vezes, ou você tem medo do sucesso mesmo, né? Eu tenho medo do sucesso, aí eu busco o fracasso para não dar certo não ter sucesso. E voltar para aquele lugar de origem. Porque esse até então era o certo. Essa era a boa consciência. Então eu tenho que ir para a má consciência de ser diferente, de fazer diferente e executar uma nova tarefa. E isso não é fácil, né, Cláudia? Nunca é. Sempre tem uma dor envolvida nisso. Uma dor que eu tenho que passar, uma transição, um transtorno que eu vou ter que, e aí né, eu levar por um preciso, dentro das tempo. minhas relações, digamos assim, se for numa transição de carreira, eu mudar para mim ganhar melhor, para mim ter um reconhecimento financeiro melhor. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? E é para isso que serve essas ajudas. E eu vou dar conta disso, né? E aí eu vou ter que ir. E eu vou sair daqui, da onde vem todo o meu sistema, né? De gestar, de cuidar do filho, né? De que é o certo para mim até então, por esse sucesso profissional. Será que eu vou dar conta de tudo isso? Quem disse que essa criança não vai ficar desamparada para mim poder fazer isso? E aí acontece, né, Cláudia? Não vou dar conta e aí eu não vou. Então, o que eu percebo, assim, Cláudia? Veja, isso trava as mulheres, se tu consegue me confirmar isso, né? Isso, a mulher que, entre aspas, está buscando sucesso profissional, ela se auto-sabota porque o sistema dela familiar entende que aquilo é errado porque ela... Tá sendo diferente. Exatamente. Então, o que acontece? Como o meu sistema via isso... Então, podemos concluir que
Até para as pessoas entenderem. A gente às vezes, não sei se é às vezes, mas a gente tem medo do sucesso do que o medo do fracasso propriamente dito. A gente deixa de ser sucesso pelo medo do fracasso. Então isso empata. E fazer uma nova escolha, às vezes é pesado, que é mudar. Então, para mim ter sucesso, eu preciso passar por essa transição, inclusive do meu sistema. Então, para mim, digamos que a minha mãe não foi, dentro do meu olhar, um sucesso numa empresa, mas ela foi sucesso dentro de casa, ela foi sucesso com nós, ela foi sucesso com o que ela sabia de melhor fazer, eu posso ser sucesso diferente. Perfeito. E aí, mesmo assim, a gente ter felicidade. Então, o encontro do sucesso é o que eu almejo para mim. Diferente do que era lá atrás. Só que eu tenho que ir com bênção, eu tenho que ir com leveza, eu tenho que ir com felicidade para esse novo sucesso. Perfeito. Olhando e fazendo diferente do que elas fizeram, com honra, com respeito, com educação para esse sistema. Então, quando dentro de mim eu olho para tudo isso com amorosidade, eu consigo ser um sucesso e fazer Claudinha, essa transição. então, para a gente deixar uma mensagem final assim, podemos fazer diferente. Podemos. Né? Existem essa caminhos. incerteza, né? Tanto de um caminho novo a ser percorrido, né? É uma incerteza, eu não sei como é que vai ser esse caminho, só passando por ele para eu saber. Só enfrentando. Né? O novo, né? Enfim, aquilo que é diferente, além desse caminho ser novo, eu também carrego coisas. Por isso que é pesado muitas vezes eu mudar, né? Porque além do que eu vou passar vai ser diferente, eu carrego aquilo do meu sistema familiar, né? Exatamente. Então é possível, sim, É muito possível, fazer né? diferente. E aqui a gente tem o maior exemplo disso, que fez uma transição e tornou isso possível. Né? Mesmo com medo, com dificuldade, com tudo. Olhou lá para o passado, entendeu, reverenciou. E hoje é um sucesso, né, Manu? Claudinha, muito obrigada, adorei o nosso... Eu que agradeço. É um assunto, né, a constelação, que se a gente deixar, a gente fica aqui falando e... Exatamente. Né, de tão interessante que é e o quanto nos ajuda, né? Eu recomendo muito as pessoas a fazerem, porque o quanto nos ajuda e nos dá essa compreensão e nos dá essa força, né, de seguir a vida com leveza, né? Exatamente. Então, muito obrigada, Eu Claudinha. que agradeço. Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.